mesmo que o caminho seja incerto e desconhecido o trilho for, Deus tem nos dado segurança. Nós temos paz, gozo nos vem, força nos traz. Mesmo quando amanhã não vejo, em sua palavra encontro a luz. E quando as dores tomam conta, ao me abraçar, Se fraco estou, encontro junto à rocha eu esperarei, porque eu sei que salvo estarei. Ele é poder, é nossa força, certeza que nos ampara com suas mãos. Nossa esperança de uma vida eterna. Ele é a rocha, Da salvação. que nos sustém. É a rocha que nos sustém. Nossa esperança de uma vida eterna. Senhor Jesus, Senhor Jesus, rocha fiel, rocha fiel, nos sustém. rocha da salvação, Que nos sustém. Boa noite, graça e paz, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto, tradicional culto da família, a qual nós juntos vamos louvar a Deus. Nós não podemos estar aí junto, mas sabemos que os nossos lares agora se unem para um só propósito, que é, mesmo à distância, louvar o nome santo do nosso Senhor. Então vamos soltar a voz, cantar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, e que os nossos lábios o honre, né, com os cânticos, os hinos que serão entoados nessa noite. Você que nos visita, que está conosco também, tem participado conosco todos os cultos, quero convidar você a abrir o seu coração nessa noite, para que Deus fale ao seu coração, quebrante o seu coração, e que você, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, que você possa tomar essa decisão nessa noite. Então, não saia daqui, desse culto,
da mesma maneira da qual entrou, mas deixa que Deus transforme o seu coração, que Deus encha o seu coração com a tua bendita palavra, com a esperança que só Ele pode nos dar. Então, essa palavra de Deus, ela é transformadora, ela entra em nossas vidas e ela nos faz diferente cada dia. Então, é maravilhoso poder ouvir a palavra de Deus, ser enchido por esse poder maravilhoso que vem da palavra do Senhor. Então, mais uma vez, deixa que Deus faça uma transformação na sua vida e você saia daqui com o coração alegre, com o coração leve. Deposite toda essa carga que você está carregando diante do altar de Deus e que, porque como o próprio Cristo fala, né, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é leve e suave. Então, descarregue esse peso que você está carregando e permita que Deus o ajude a caminhar nessa vida cristã. Vamos orar nesse instante pedindo que Deus nos abençoe, né, que Deus derrame sobre nós as suas bênçãos, abra a janela do céu para que nós sejamos agraciados com o teu poder. Oremos. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, no nome santo, maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus, que eu peço, que eu oro, Deus, clamando a Ti, que o Senhor Deus esteja conosco nesse instante, ouvindo as nossas orações, Pai Santíssimo, recebendo o nosso louvor, ó Pai, e que a Tua bendita palavra venha de encontro com as nossas necessidades, nos guardando, nos livrando, ó Deus, nos alimentando, nos fortalecendo cada dia mais. Sabemos, Deus, que muitas vezes as nossas fraquezas, ó Pai, é porque nós muitas vezes não buscamos ao Senhor, não colocamos nossos anseios, nossas dificuldades no Teu altar de graça e não nos descansamos no Senhor. Então, Pai Celestial, nos ajuda, Deus, a confiar mais, cada dia mais no Senhor, a colocar no Senhor, ó Deus, as nossas dificuldades, as nossas lutas, Deus, porque sabemos que no Senhor todas as coisas, Deus, são suaves, Deus, que o Senhor ajuda-nos a transportar a carga da qual nós cada dia levamos em nossas costas, ó Pai. Então ajuda-nos, ó Deus, a passar nessa vida, a depositar e a confiar, Deus, cada dia no Senhor, para que no Senhor nós possamos descansar, Deus, dormir tranquilo e acordar, Deus, sabendo que o Senhor está conosco cada dia mais. Então abençoa, Senhor, essa amada igreja, cada um que compõe essa igreja, aqueles que nos assistem nessa noite, ó Deus, que hoje é de bastante parte da cidade, ó Deus, e de outras cidades também, que o Senhor assim os guarde, os livre, ó Deus, que a Tua palavra venha de encontro com os Teus corações, com as Tuas necessidades, e eles abram o seu coração para que o Senhor possa falar e aliviar, ó Deus, essa carga pesada da qual eles têm, Deus, carregado. Abençoa, Senhor, cada dia mais a liderança, o nosso pastor amado, juntamente com sua esposa Miriam, e a todos quantos Deus tem feito com que essa obra fosse possível. Cuidado, Deus, abençoa nossas crianças, nossos adolescentes, juniores, ó Pai amado, que eles têm saudade de estar conosco na casa do Senhor e nós também saudade de estar com Ele, Deus, de aprender com eles também na sua juventude e de poder ensinar aquilo que o Senhor Deus tem já nos preparado. Então, nos abençoe, Deus, cada dia mais e alegre, Deus, nosso coração nessa noite com a Tua bendita e eterna palavra que nós oramos e agradecemos por Jesus. Amém. Agora quero convidar você, amados, para juntos lermos a palavra do Senhor. Nós iremos ler a carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1, a partir dos versos 3 ao verso 9. Leiamos a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Versículo 7. Para que,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 8. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da fé, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que possamos dizer amém pela palavra do Senhor e que Deus venha nos abençoar nesse maravilhoso dia, nessa maravilhosa bendita palavra, e que assim sejamos, como falei, edificados por a tua bendita palavra. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Por aqui estamos bem, graças a Deus. E nós agradecemos a Deus por mais um dia, né? Por mais uma semana que se passou. E Deus tem cuidado de nós, tem nos sustentado, suprido nossas necessidades, né? Apesar dessa situação, de tudo que está acontecendo, né? Deus tem sido fiel. Vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino 476 do cantor cristão Brilho Celeste. Boa noite, meus amados irmãos. Estamos novamente na presença do Senhor para juntos estudarmos um pouquinho a palavra do Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos agradecer a Deus pela forma como Ele tem nos provado e tem nos sustentado nesses dias tão difíceis. Quero lembrar os irmãos, sempre tem motivos de oração. E em São Bernardo do Campo, faleceu ontem um amado irmão, Nelson Aracaque. Eu peço aos irmãos que orem também pela sua esposa, irmã Raquel e família. Era uma família muito especial. Um dia, se Deus permitir, dou um testemunho a respeito da sua conversão. Vamos orar também pelos nossos irmãos enfermos e desses dias tão difíceis. Continuemos orando. Obrigado, querido Pai, por mais este privilégio que o Senhor nos concede de juntos nos reunirmos, Deus, através da Tua Palavra, deste culto online, para juntos, Deus, em primeiro lugar, glorificar o Teu santo nome e então, Senhor, suplicar em favor dos nossos queridos que enfrentam provações tão difíceis,
mas pela graça, bondade, misericórdia do Senhor, que juntos possamos atravessar esse período difícil. Oramos em favor da tua serva, irmã Raquel Aracaque, porque temporariamente houve a perda do seu querido esposo, irmão Nelson. Oramos também, Senhor, em favor da irmã Lourdes. Oramos também, Deus, em favor do seu neto. Oramos também, querido Pai, em favor da irmã Leonilde, também em favor do Luiz Miguel, irmã Cleusa, irmã Luísa, e tantos, Senhor, que precisam da presença e manifestação do Teu poder. Nos abençoe mais uma vez nesta noite, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Por Cristo Jesus. Amém. Quero pensar com os irmãos nesta noite um pouquinho sobre um tema gostoso, bom para a gente avaliar juntos. Mesmo um culto online, é a questão da aprovação que gera a fé. Então, provação é o valor da fé. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 e depois leremos 12. Meus irmãos, assim diz Tiago, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, provação produz fé, é o valor da fé. E ele diz, uma vez confirmada, produz perseverança. 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Agora, versículo 12, ele diz assim, bem-aventurado o homem, no sentido genérico, que suporta com perseverança o quê? A aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Nós falamos outro dia sobre a questão das coroas que o Senhor tem preparado para os salvos, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, provação, meus irmãos, é um ato de provar, quer dizer, é um ato de submeter-se a testes. Por exemplo, na área secular, na época quando viemos do campo missionário, eu estava procurando trabalho e era uma época muito difícil, e para cá e para lá, e Deus providenciou. Então, a forma como a gente faz as entrevistas, fiz na época e os irmãos fazem, os jovens fazem as entrevistas, os testes, porque há competições para as vagas, especialmente agora nessa época ou depois dessa época, vai ser muito difícil, complicado. E no comércio? No comércio, quando a gente quer um crédito, também precisa ser aprovado. E nos estudos? As vagas para as universidades não pagas, né? Elas sempre são limitadas. Mas que alegria a gente vê, eu me lembro também, quando fui aprovado, tal, etc. Quando verifica que o seu nome está na lista de aprovado, que alegria! Puxa, fui aprovado, que satisfação! Biblicamente, meus amados irmãos, a aprovação, o objetivo é que o salvo seja aprovado, porque a aprovação ela vem de Deus. É um ato de provar a qualidade da nossa fé. E a aprovação é sempre para o bem, pois destaca, como já mencionei, o valor, a característica principal da nossa fé. Provação, irmãos, é o propósito de Deus de gerar, de produzir experiências, maturidade, perseverança, porque através delas é que nós vamos poder ajudar aqueles que precisam. Por isso que a gente diz, puxa, eu vou te ajudar nessa área. Por quê? Se a gente não tivesse experiência, se isso não fosse produzido, se a aprovação não produzir maturidade e perseverança, como é que vamos ajudar os outros? Como é que vamos repartir, então? Especialmente, por exemplo, na área do aconselhamento, do ministério pastoral, você diz, irmãos, eu já passei por isso. É fácil? Não. Mesmo vindo de Deus, mas há dificuldades. A gente é humano. E as provações, às vezes, elas trazem angústia ou ansiedade. Por quê? A ansiedade ela está ligada ao futuro.
puxa, e agora? O que vai acontecer? Quer dizer, fico preocupado tentando achar soluções, mas espera, é o futuro. Como sairei dessa? E agora, sem emprego, sem recursos, e as igrejas sofrendo, né? E o trabalho que se faz com as crianças, com os idosos, assim por diante. E aí, com missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, etc. Portas abertas, com um trabalho maravilhoso com os irmãos perseguidos nos países islâmicos, Coreia do Norte. E agora? A depressão, ela está ligada sempre ao passado. Por quê? A gente pensa assim, puxa, se eu pudesse voltar, eu cometi tais e tais atitudes que não foram corretas. Ah, se eu pudesse voltar, lembrando do passado. E então a ansiedade, que está ligada ao futuro, e a depressão, que está ligada ao passado, traz o estresse, que é do presente momento. Quando eu estudo a vida do Senhor Jesus como homem perfeito, que fez esse pecado por nós, vamos só recordar, quando Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo diz assim, aquele, referindo-se ao Senhor Jesus, que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós, uma entrega voluntária, passou por tantas provações, nós vamos ver daqui a pouco, fez-se pecado por nós, para que nele, então, porque ele pagou o preço dos nossos pecados, fomos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus é essa, não há como, alguém tem que pagar, e Jesus fez isso por nós, isso é maravilhoso. A sua vida foi vivida, meus irmãos, com um único objetivo, trazer o Evangelho de forma prática, através da sua vida, cumprir as profecias bíblicas. Ele foi provado em tudo como homem, perfeito, sem pecado, mas sofrendo as consequências dos nossos pecados. Eu confesso, meus amados irmãos, que quando eu estudo a vida do Senhor Jesus, eu me emociono. Nenhum ser humano aguentaria aquilo que o Senhor Jesus aguentou por nós, por amor de Deus, a manifestação do amor de Deus. E às vezes nós reclamamos, está difícil essa luta, essa provação, Deus está mandando, está muito difícil. Como difícil? Quanto sofremos? Vamos recordar algumas coisas importantes? Mateus capítulo 26, lembram-se, era a época da Páscoa, e o Senhor Jesus então chama os seus discípulos para que eles preparem a Páscoa, 26, 18, e o texto bíblico diz assim, né? E ele lhes respondeu, ide à cidade ter com um certo homem e dizei-lhes, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Meu tempo está próximo. Quer dizer, o Senhor Jesus sabia, meus irmãos, que o seu tempo estava chegando. Lembra-se, virando a página, no capítulo 26, versículos 36 até 45, a gente verifica a angústia do Senhor Jesus no Getsêmani, ao lado do Monte das Oliveiras. E em seguida foi Jesus com ele, alguns discípulos, né? A um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, conhecemos, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiem comigo. Olha, o Senhor Jesus. E ele diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, tristeza e ansiedade. Se possível, Senhor. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Era o plano de Deus. Mas Jesus, como homem, sofrendo ansiedade e angústia,
Versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes sozinho vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus, tornando-se a retirar de novo, dizendo, foi orar outra vez, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. 44, deixando-os novamente foi orar, terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus sabia que era uma forma de provar o seu amor através do amor de Deus. Lembra-se em Lucas, vamos dar uma olhadinha, Lucas capítulo 22, versículos 41, 44. Esse é um texto, meus irmãos, bastante difícil. Porque a gente vê que ali o suor do Senhor Jesus se transformou em sangue. Isso se chama, através da medicina, hemidrose. Quer dizer, quando os capilares, os pequenos vasinhos, eles se rompem em razão, observem isso, em razão de uma profunda emoção e de ansiedade. Isso é raro. Isso é raro. E o texto bíblico é muito claro. 41, de Lucas, que eu mencionei, 22, ele diz assim, e ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Quer dizer, como homem, eu não morreria. Às vezes a gente diz, eu morro por você, tal, etc. Talvez um momento difícil, tal, etc. Ou então um estresse, uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa, tudo relacionado, Mas, irmãos, isso não é fácil. E aí o que aconteceu? Então, versículo 43, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Deus olhou para Jesus e verificou que a angústia era muito forte. Muito forte. Dar a vida e ainda ser rejeitado e sozinho. E estando em agonia, orava mais intensamente, quer dizer, querendo não passar por aquele momento. E diz o texto bíblico, e aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha, isso, meus irmãos, como já destacamos e a ciência destaca, isso é razão de uma forte emoção, de uma forte ansiedade. Lembra-se ainda em Mateus 27? Versículo 46. A gente verifica assim, Mateus 26, 47. Diz assim, que o Senhor Jesus disse ao Pai, Deus meu, 46, por que me desamparaste? Olha, que momento tão difícil. Quer dizer, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Homem, Jesus falando como homem. Agora, quando a gente vai para Hebreus, capítulo 5, é um outro texto fenomenal, fantástico. Porque ele fala, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, ele teve forte clamor, lágrimas, orações, súplicas. Vamos dar uma olhadinha. Hebreus, capítulo 5, versículo 7 a 9, diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, aquilo que lemos em Mateus, forte clamor e lágrimas,
orações e súplicas a quem podia livrar da morte. Puxa, o escritor aos Hebreus completa perfeitamente. Eu falo, a Bíblia é maravilhosa. E diz, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, claro, Deus lá o levou. 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, obedecendo ao Pai no plano. Imagine se Jesus tivesse dito, tá bom, então eu não vou, era um direito. Eu não vou morrer pelos pecadores, eu não quero passar por essa provação, por esse momento difícil. Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, que coisa fantástica, tornou-se o autor da salvação, porque se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar, todos nós estaríamos perdidos eternamente, condenados ao inferno. Salvação eterna para todos os que lhe obedecem, quer dizer, todos os que amam de fato a Deus e aceitam essa preciosa salvação que Deus ofereceu ao Senhor Jesus. Lembram-se, meus amados irmãos, no Antigo Testamento, quando a gente vai para Noé, quantas provações. Quando a gente estuda a vida de Abraão, quantas provações, a ponto de Deus prová-lo na entrega do seu filho Isaque. Os irmãos conhecem. Moisés, quanta angústia, o tempo todo trabalhando para Deus, e aí o povo não aceitando, e ele, então Deus, o Senhor risca o meu nome do livro da vida que escreveste, e chega, e Deus diz, calma Moisés, que coisa. Se eles não tivessem tido essas provações, o que seria de nós sem experiências? E os profetas? E quando você lê o livro de Jó, quando a gente se recorda de Daniel e os 3 jovens na fornalha aquecida 7 vezes, lembram-se Ananias, Misael e Azarias? Exatamente por não se curvarem ante a estátua de que Nabucodonosor queria que fosse adorada. E a fornalha aquecida 7 vezes. E eles foram lançados dentro, os irmãos conhecem bastante a história. E de repente, quem é que estava lá? Em toda aquela quentura, o calor, um anjo, sem dúvida alguma, representando o próprio Deus, passeando no meio daquela terrível fornalha, sem que eles fossem atingidos, amados. No Novo Testamento, eu gosto muito de ler o livro de Hebreus, para provar, meus amados irmãos, como é que a igreja sofreu tremendamente. Vamos ler esse texto, capítulo 11, versículos 32 até 40, a gente lê o que o escritor define. E que mais direi? Ele estava falando dos grandes homens, grandes mulheres de Deus, etc., né? E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, aquilo que destacamos rapidamente, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, as provas que Deus estava enviando para eles serem fortalecidos, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exército estrangeiro, aí mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados. Se não houvesse tortura no passado, e mesmo agora nos países islâmicos, qual a experiência para nós? Qual seria o testemunho deles? E o texto continua, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova, está aí, ó, provação, de escárnios e açoites. E sim, até de algemas e prisões. Se tivéssemos tanto tempo para a gente fazer uma avaliação. Foram apedrejados. E aí veio, que coisa linda, provados, olha, cerrados ao meio. Isso é Isaías, diz a tradução. Os irmãos conhecem, amarrado a uma árvore, cerrado ao meio. Mortos ao fio da espada, como foi Tiago. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos. Reclama, reclama, maltratados.
Homens, no sentido genérico, homens e mulheres, seres humanos, jovens, adolescentes, juniores, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, até versículo 40. Ora, 39, todos estes que obtiveram bom testemunho da sua fé. A aprovação produziu fé. E ele diz, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Não chegaram a ver o Senhor Jesus, viram pela fé. Mas eles creram. 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, nós somos testemunhas, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E o que dizer, meus amados irmãos, sobre João Batista, que foi decapitado por Herodes? Puxa, mas nós temos esse exemplo da provação que ele sofreu. O que dizer do Tiago, o primeiro apóstolo? Quando você lê Atos capítulo 12, versículo 2, você vai verificar que foi o primeiro apóstolo que também foi morto por Herodes, assim como João Batista. E o que dizer de Estevão, apedrejado até a morte? Ah, meus irmãos, nós temos tantos exemplos que provaram a sua maravilhosa fé. E os nossos irmãos, como já destaquei, na Coreia do Norte, nos países islâmicos, a gente, meus amados, desculpe a franqueza, precisamos parar de reclamar. Quando somos provados, nós queremos uma vida fácil, uma vida light? Não. Jesus disse que no mundo nós teríamos, vamos verificar daqui a pouco, teríamos aflições. Quanto sofremos? Tão pouco. Se formos comparar com nem o sofrimento do Senhor Jesus, mas com os nossos irmãos do passado e alguns do presente, sofremos quase nada. Querem ver mais alguns pequenos textos para a gente destacar? Quando o salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele diz assim, foi-me bom ter passado pela aflição, aqui provação. Por quê? Para que aprendesse os teus decretos. Olha lá, no Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o quê? O Senhor está presente. O Senhor, olha lá, os livra de todas, ou então de todas o livra. E ainda, meus amados irmãos, mais alguns textos. Lembra-se quando eu destaquei Jesus lá em João, ele destacou que a provação, ela é passageira. João 16, versículo 33, Evangelho de João, né? Para a gente não confundir com a primeira epístola. Jesus diz assim, olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais, elas são passageiras, por aflições, mas tenha bom ânimo. O próprio Senhor destaca, eu venci o mundo. Quando Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, olha que coisa linda, ele diz assim, pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus, quer dizer, precisamos passar pela aprovação para sermos aprovados, a ponto de nos confiar o Evangelho. Senão o Evangelho não teria valor, desculpa a expressão bem simplista, nem graça. Se fosse um Evangelho light, como infelizmente há muita gente que quer, assim falamos, não para que agrademos aos homens, e sim a Deus. O quê? Que prova o nosso coração e fortalece a nossa fé. 2 Timóteo, ainda Paulo escrevendo, no capítulo 4, versículo 5, ele diz assim, tu, porém, sê sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Uma exortação, suporta. E quando Pedro destaca na primeira carta que ele escreveu, capítulo 1, versículo
3 a 9, Pedro diz assim, capítulo 1, 3 a 9, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. 5, que sois guardados pelo poder de Deus. Que coisa fantástica! A aprovação nunca é maior, meus irmãos, Deus sempre está presente. Mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, seis nisso exultais, ficamos felizes, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Está aí, fantástico. 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa aprovação, da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, sendo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Eu me lembro de uma frase que, num dos livros que eu li na época da faculdade, não me lembro, que dizia assim, era referente a esse versículo de Pedro: a fé que não tem sido provada é como o ouro que não foi refinado. O ouro, meus irmãos, para ser apurado, ele precisa sofrer intenso calor para derreter e ser purificado. Nós não passamos por isso. Quanta gente aguenta? Às vezes, 100 graus centígrados já é a água aquecida. E ele continua, olha lá, versículo 8. A quem não havendo visto, a mais no qual não vendo, agora mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, Pedro está destacando o valor importante da pregação, da aprovação, da nossa fé. Eu me lembro quando Paulo escreve em Romanos, capítulo 16, depois dele agradecer ali a tanto as pessoas que o ajudaram, nem uma hora com calma, esse é um capítulo onde Paulo destaca 27 nomes. 27 nomes. E me surpreende quando ele usa o versículo 10, ele diz assim, olha, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Puxa, que expressão, a mais curta biografia que eu conheço. Saudai Apeles, aprovado em Cristo, quer dizer, ele foi submetido às provas, aprovação. E por isso que ele foi aprovado. Deve ter sido um dos 70 discípulos de Lucas 10, quando a gente lê Jesus convocando os outros, aqueles 70 discípulos. Concluindo, voltemos para aquele texto tão bonito que a gente leu no começo, em que Tiago destaca capítulo 1, versículos 2, 4, ele diz, meus irmãos, vamos dar uma avaliada agora. Tende por motivo toda alegria. Estou sendo fortalecido através dessa aprovação. Ela vem de Deus. Vai avaliar, vai aumentar a minha fé, o valor da minha fé. O passardes por várias provações. E ele vai descrevendo, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Já destacamos, perseverança. A gente pode ajudar as pessoas, não, eu estou firme agora, porque eu passei por essa luta difícil, complicada, estou firme. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficiente, no processo de santificação, para vivermos na presença do Senhor. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Não vou desistir. O quê? Aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, aprovação, aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, meus amados irmãos, o tamanho da nossa aprovação, ela vai demonstrar, meus irmãos, a qualidade do valor da nossa fé.
E amados, isso depende da intensidade da nossa prova, daquilo que vamos experimentar. Então agradeça a Deus, obrigado, Senhor, por essa aprovação. Eu estou sendo fortalecido, eu tenho experiência, maturidade, agora para explicar, ajudar os outros que estão atravessando momentos muito mais difíceis do que os nossos. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Quero lembrá-los que na quarta-feira, se o Senhor permitir, nós estaremos estudando juntos, o 3º capítulo de João, o apóstolo do amor. Deus abençoe, pastor Guidolin e Miriam. Vamos encerrar o nosso culto, o nosso domingo, agradecendo ao nosso Deus, E já começar uma nova semana também agradecendo a Deus pela proteção, pelo cuidado, pelo sustento que vem do Senhor, Com este cântico de gratidão. Amém? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança,
Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque pudemos mais uma vez ouvir a Tua palavra, Senhor, aprender mais um pouco do Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado conosco, Pai, por nos proteger, por nos livrar do mal, Deus. Nessa situação que nós vivemos hoje, Pai, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Pai, e nós te agradecemos. Entregamos esta nova semana em Tuas mãos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo sempre nos conduza em tudo, Pai, e que as nossas ações, as nossas palavras, Pai, toda a nossa vida, Deus, seja para glorificar o Teu nome, Pai. Que o Senhor se agrade de nós, que nós possamos ser fiéis a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, pedimos, Deus, que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa casa, as nossas famílias, Pai. Abençoa aqueles que precisam de um emprego, Senhor Deus. Abra as portas, Deus, de emprego para essas pessoas, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez, Deus, e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém, irmãos? Uma boa semana para vocês. Recebam a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus Pai, as consolações, a presença do Santo Espírito amados, continuem conosco hoje e para sempre. Amém. Senhor, Tu me sondaste, me conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do Teu Espírito e pra onde fugirei da Tua face? Se tomares asas alvas, se habitar nos extremos do mar, até ali a Tua mão me guiará, Tua destra me susterá. Se dissesse as trevas me cobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra Ti. Noite brilha como dia, e se tomares asas alvas, se habitar nos extremos do mar, até ali a Tua mão me guiará, Tua destra me susterá. Eu te criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer, de